Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Marilza, aqui do canal Gratidão Online. Estou aqui com a Fernanda e ela tem uma linda história de gratidão sobre o trabalho dela e ela vai contar para nós. Bora lá ouvir a Fernanda? Meu nome é Fernanda, como já apresentada para Marisa, né? E é um testemunho, na verdade, né? Na época da pandemia, eu fiquei desempregada 1 ano e 6 meses e eu consegui um emprego depois da pandemia e nesse 1 ano e 6 meses também eu fiquei cuidando dos meus pais, né? Então eu precisava muito desse emprego depois de tanto tempo desempregada, né? E nessa empresa que eu trabalhava, eu atendia diretamente os donos, né? Mas quando eu fui contratada, eu não sabia do histórico das outras pessoas que trabalhavam nessa empresa, né? E uma pessoa, como secretária, tinha trabalhado 1 mês e a outra apenas 15 dias. E eu entrei e ainda fiquei 3 meses, né? E nesse trabalho era muito poder coercitivo dos donos e tudo mais, né? E por um erro do filho do dono, eu liberei um faturamento que liberou algumas cargas durante a noite, né? E no outro dia, quando o dono chegou nessa empresa, ele perguntou por que eu tinha liberado. Então eu disse que o filho tinha autorizado essa liberação das cargas. E aí ele gritou, era uma sala americana e tinha mais de 40 pessoas na sala, e ele falou que eu estava ali só para fazer aquilo e eu não estava fazendo corretamente o que eu tinha que fazer. E o filho dele se negou a dizer que ele que tinha liberado para eu fazer daquela forma, né? Então, assim, foi uma situação de humilhação, né? Esse dia eu fui desligada da empresa e eu vim embora de Uber com mais uma amiga, contando alguma coisa, o caso para ela e tudo mais. Ela desceu do Uber antes de mim e o Uber seguiu comigo até a minha casa. E quando eu cheguei na frente de casa, esse Uber olhou para trás, disse que ele tinha escutado algumas coisas que eu tinha conversado com a minha amiga e que Deus ia honrar a minha vida, né? Que ele, se eu permitia que ele fizesse uma oração para mim. Aí foi quando ele tirou uma Bíblia, né, perto do câmbio, e colocou a mão na minha cabeça e orou a Deus, pedindo para que Deus tirasse toda aquela dor do meu coração, que eu ia ser honrada, né? Que Deus ia dar abertura de caminhos, né? E que eu ia ser muito abençoada, né? Então, assim, era uma coisa que eu nem esperava, né? Parece que Deus mandou aquele anjo lá me buscar para mim me sentir menos mal do que eu estava me sentindo naquele dia, né? E a vida seguiu, e 3 meses depois o meu pai descobriu que ele estava com câncer, né? E no dia que o meu pai foi internado para retirar o câncer, eu fiz a entrevista no mesmo dia, né? Para uma empresa que era de outra cidade, no caso de Curitiba, né? Eu deixei meu pai no hospital, vim para casa, fiz uma entrevista online e fui escolhida para trabalhar nessa empresa, né? E onde eu hoje ganho 2 vezes e meia a mais do que eu ganhava nesse outro emprego, e que é flexível, né? Eu consigo trabalhar home office entre duas cidades e eu pude acompanhar todo o tratamento do meu pai, do câncer, e continuar cuidando deles em casa, né? E isso foi uma benção do Senhor, porque se eu tivesse continuado naquele emprego, eu não teria toda essa flexibilidade que eu tenho hoje e que eu tive durante o tratamento de câncer do meu pai, né? Então, são pessoas maravilhosas, patrões maravilhosos e uma empresa muito harmoniosa que é uma multinacional, a maior empresa de tecnologia do Brasil, que hoje ela está se estendendo aí para outros locais, né? Da América Latina também. E é uma bênção na minha vida. Eu tenho certeza que a oração desse homem, eu nunca esqueço, né? Eu fico até um pouco emocionada também, porque foi uma coisa muito forte no dia e mexeu comigo, né? De certa forma, e é o poder de Deus agindo na nossa vida. Então, tenham fé, acredito em Deus, e é aquela história, né? Há males que vem para bem, né? E a gente tem que manter a fé e a confiança em Deus sempre. Amém. Que linda história, Mas Fernanda. eu fico emocionada mesmo, porque foi bem assim. É muito emocionante a sua história, Fernanda. A mãe Dia, né? Nossa, foi assim, para mim foi muito difícil esse dia, sabe? Uhum. E eu falei, gente, como que Deus é, né? Deus colocou essa pessoa assim, tanto para me dar aquela palavra, e eu acreditei mesmo na oração dele, sabe? Uma pessoa sincera, né? Assim, foi exatamente isso que aconteceu. Então, que ele teve. Então, pessoal, que maravilhosa história. Nossa, eu fiquei encantada com essa história em que
Deus permitiu que algo ruim acontecesse lá no trabalho da Fernanda, para Deus preparar algo muito melhor para ela. Foi. Então, que Deus possa cuidar de cada um de nós, assim como cuidou da Fernanda, e preparar algo muito melhor para cada um. E aí você faça seu comentário, o que vocês acharam, se inscreva no canal, mande o vídeo de vocês para a gente postar aqui no canal, deixe seu like, e um abraço. Até mais. Nossa, que história, Fernanda, linda!